E vamos fechar nossas questõezinhas aqui, pessoal, de sala, né, digamos assim, com a questãozinha número 8. A questão fala assim, ó. Uma pessoa aplica um capital a juros compostos durante 9 meses, rendendo um montante igual ao triplo do capital aplicado. Se eu chamo o capital na questão de C, o meu montante é para ser, então, o triplo do capital, 3C. Tranquilo? Na questão, ele quer saber qual é a taxa trimestral da aplicação. Pessoal, ele quer a taxa ao trimestre. Então, o tempo deve ser colocado em trimestres. Como um trimestre tem 3 meses, então, em 9 meses, nós temos 3 períodos de 3 meses. 9 meses é 3 vezes 3 meses. Então, 9 meses é 3 trimestres. Né? Então, o nosso tempo eu vou trocar por T, porque ele quer o tempo em trimestre, já que a taxa está ao trimestre. Beleza? Então, o meu montante eu quero que seja o triplo do capital. O capital eu chamo de C. E na questão ele quer que você descubra a taxa. Vamos para a fórmula. A fórmula está aqui, ó. Nessa fórmula, vamos substituir o que a gente já tem. Olha como é que vai ficar. Quando eu substituo, eu tenho um montante é igual a 3C, o capital é o próprio C, a taxa é o que a gente quer e o tempo é 3. Ó. Então vai ficar assim. Quando eu chego nessa equação, eu percebo que o meu C ele está multiplicando de um lado e está multiplicando do outro. Então eu posso mandar ele embora. E aí quando eu mando ele embora, eu chego no seguinte. 3 é igual a 1 mais I elevado a 3. Pessoal, se você observar os dados da questão, ele está mais uma vez fornecendo logs. Ele fornece tanto o log de 3 como o log... Aliás, ele fornece o log de 3 e ele fornece também que 10 elevado a 0,159 é 1,442. Nós vamos entender por que ele dá essa informação já já. Bom, nós já aprendemos que o que a gente faz de um lado da igualdade, se a gente também fizer do outro, nós não vamos alterar a igualdade em nada. Então, como ele está me dando esses logs aí nos dados da questão, eu vou botar o log de um lado da equação e também vou botar o log do outro. Vamos ver como é que fica. Esses logs que eu coloquei de um lado e do outro, olha só como é que fica a expressão. É como se eles estivessem em que base? Na base 10, né? Quando não é dada a base, a gente já viu que subentende-se que a base é 10. Nesse momento, como é que a gente faz para terminar a questão? Pessoal, nos foi dado na questão que o logaritmo de 3, está aí nas informações, que ele vale 0,477. Então é só você trocar. Ó. Então quando você troca, fica assim. Outra coisa que você sabe é que esse 3 aqui, como ele está sendo expoente da parte de cima de um log, então ele pode ir lá para frente do log multiplicando o log. Ó. Então quando ele for lá para frente, como é que vai ficar? Fica assim. Aí esse 3 que está multiplicando, ele vai para o outro lado como? Ele pode ir para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter o quê? O que é 0,477 dividido por 3? É 0,159. Aí isso aqui fica igual a quê? Igual ao log de 1 mais I na base 10. Agora, para terminar a questão, eu vou usar exatamente a definição de logaritmo. Nós ainda hoje, nas questões, quando eu falei um pouquinho de logaritmo, para você conseguir entender essas questões, eu disse que a definição de logaritmo é o quê? Como é que você faz para calcular um logaritmo? Quem está aqui embaixo elevado ao que está lá do outro lado é para dar sempre a parte de cima do logaritmo. Então é isso que vai acontecer aqui. Quem é que está embaixo? 10. Quem é que está lá do outro lado? 0,159. Quem é que está em cima? 1 mais I. Então eu vou dizer que a parte de baixo, olha só como é que vai ficar, elevada a 0,159, ó, a
parte baixa elevado a 0,159 vai ficar igual a quê? A 1 mais i. Pessoal, foi por isso que a questão deu o valor desse 10 elevado a 0,159. A questão está dizendo para a gente que isso aí vale 1,442. Ó. Então, 1,442 deve ser igual a 1 mais i. Então, quando eu passar o 1 para o outro lado, ele vai diminuindo. Então, o i vai ficar igual a quê? 0,442 é o valor do i. Vamos botar isso aqui na forma de fração com o denominador 100. Isso aqui é a mesma coisa de quê? De 44,2%. 44,2 sobre 100. Então, é essa a nossa taxa. Nossa taxa, pessoal, é uma taxa de 44,2% ao trimestre. Porque como o tempo está em trimestres, a taxa também tem que estar em trimestre. Então pode marcar aí que a opçãozinha correta é a opção C. Galera, com isso a gente está finalizando aqui a nossa aulinha de juro simples, juro composto, tá? Fique bem tranquilo, tente refazer essas questões, tá? Para você conseguir fazer as questões de casa e não esqueça que nós estamos juntos. Tamo junto.